E aí, meus Kikiki Lovers, como vocês estão? Estamos no primeiro podcast hoje do Kikiki com Rick Nóbrega, depois do grande lançamento que foi lá no dia do meu aniversário, bem leoninhozinho. Eu vou falar dessa forma mesmo, errada, porque é assim que funciona. Ninguém é perfeito 100% do tempo, mas o importante mesmo que eu estou aqui graças a ZM Produções, que é esse estúdio maravilhoso, a dona Amistel, que já me trouxe aqui uma cervejinha finíssima, a dona Samsung, que tá aqui ó, com um lançamento belíssimo, que é o Galaxy Z Fold 7, né, maravilhoso, que ele que faz os kikikis aqui dos bastidores. E também graças ao Buffet Reus, que traz as comidinhas para os nossos convidados. E quem hoje está aqui? Ela, a poderosa, a rainha das festas, uma das apresentadoras da parada LGBTQIA+, de São Paulo, que é a maior do mundo, Tchaka, a rainha das festas, belíssima. Eu gosto é assim, Rick. Kikiki, meu amor, já começou. Sabe por quê? Tá eu, tá você, tá a galerinha. Aí, meu amor, acontece o babado, né? Você sabe que eu tô feliz demais da conta de estar aqui por saber que você fez a abertura, o primeiro programa com quem acredita em você, os seus amigos, os fornecedores, o seu papai. Então é a base, né? Esse que é o programa, como que é? É com base. E aí sim dá continuidade. Porque daqui a pouco, com o crescimento, as empresas vão vir, outras pessoas serão conectadas através das suas, do seu Do meu jeitinho, jeitinho. né? Das suas criações, e aí vão ser engajadas organicamente. Mas saber que a gente tem uma base, um porto seguro, para onde voltar, é muito bom. Exatamente, porque como eu falo, Leonino é leal e Leonino tem um sentimento de gratidão muito forte, principalmente. Então, no lado do lançamento, que foi lá no dia 6/8, que foi ao vivo, foi uma zona, mais de 15 pessoas, foi. Eu falei assim, gente, fazer ao vivo não é fácil, não importa o ao vivo que você esteja fazendo. É. E aí eu falei assim, tem que estar quem? As pessoas que vieram nessa minha trajetória, né? Como você disse, amigos que são influenciadores ou não, que são artistas ou não, mas que estiveram nessa trajetória. Meu pai, então, nem sem dúvida, infelizmente minha vozinha não está entre nós, também seria um orgulho ter ela aqui. E depois eu pensei, precisa ser alguém LGBT. Por quê? O Kikiki saiu da nossa comunidade. Então, o Kikiki, pra você que não sabe, não é só uma fofoquinha. É um encontro, é uma conversinha, entendeu? É uma reunião de amigos, é uma cervejinha de repente. Então é muito mais do que só uma fofoca. E aí eu quero saber hoje, no meu Kikiki, a vida de Chaka, tanto por dentro da personagem quanto por fora, porque assim, a gente só vê o brilho, né? O glamour de ser drag. É. Mas nem sempre eu acho que foi assim. Tô certo ou tô errado? Não, você tá certíssimo, porque assim, antes de tudo isso, precisa de uma construção, né? A gente é uma formatação. É mais ou menos como se fosse aquele, sabe, brinquedo Lego, que vai Adoro, amo. colocando e aí faz a harmonia acontecer, né? Eu sou um ator profissional, com DRT, tudo certinho, 55 anos de vida e 30 anos de drag. 30 anos em cima desse salto, rodando esse país inteiro, levando provocações, cultura, diversão, questionamentos e muito, mas muita militância criativa. Então, assim, a Tchaka é um mix, sabe? Claro que, assim, para fazer tudo isso, quando eu comecei, não era bem assim, sabe, Rick? Era mais ou menos ali em 1999, eu já tinha acabado a minha faculdade de Direito, dei o diploma para os meus pais, falei, vão ser felizes, me deixa. E agora eu vou Porque ter. você entregou o que eles queriam, né? O diploma, tamo canudo. De direito. De direito. E aí eu falei, com 30 anos, vou fazer o que da minha vida? Vim morar em São Paulo, Você é conheci de uns. onde? Eu sou do interior de São Paulo, Ilha Solteira. É Uhum. uma cidade de hidrelétrica, tem duas faculdades lá, próximo a Araçatuba, Barretos, a turma da Terra Vermelha, sabe? Onde a mandioca derrete na boca. Adoro. Eu adoro. E aí, eu vim para São Paulo e falei, o que, que eu vou fazer? Trabalhar na advocacia, eu preciso me jogar. E eu sempre fui muito afeminada.
Sempre, desde o ventre da minha mãe. Afeminadíssima, criança viada. Eu falei, e agora? Eu chego com 30 com esse diploma, vou fazer o quê? E os meus amigos me levam para uma boate, a Nostromundo, que tinha aqui na Conheci de Avenida nome. Paulista com a Consolação. E eu comecei a ver. Eu fiquei enlouquecida, eu fiquei encantada com tudo aquilo. O cara que tava lá, o Alan Alonso, tu conhecia o Alan Alonso? Ele era divulgador da Nós. E Não. ele falou assim: quer vir trabalhar de panfleteiro? Uhum. E eu desmontado. Eu falei: ah, eu quero. E eu peguei e fui trabalhar. Na noite, panfletando, rodava os pontos LGBTs da época. E ele pegou e falou assim: se você se montar de drag queen, olha o capitalismo entrando dentro da vida da pessoa, você vai ser aumentado o cachê. Quero. Peguei uma camiseta, amarrei, peguei um batom, presta atenção. Um batom eu fiz a boca, o blush, quebrei o nariz, tirei a papada. Eu fiquei muito, mas muito estranha. E aí os meus amigos me olharam e falaram: "Ah, você tá a cara daquele do desenho, o Elo Perdido, o Chaka. E começaram a me apelidar de Chaka, Chaka, Chaka. Nossa, daí que veio. Daí que veio. O estranhamento me fez pegar esse nome tão curtinho, tão sonoro, tão assim, gostosinho. Eu viajo para o Nordeste, tem uma conotação dúbia, né? Tem uma dupla ali, brincadeira. No sul do país tem Chaka Futebol Clube. Tem o Chacabum, que a gente conhece, né? Que a Graciane Barbosa saiu dali. Então, assim, eu adoro esse nome agora, Chácara. E comecei a, a trabalhar na arte, trabalhar na noite, me joguei nos palcos e direito ficou pra trás. Nossa, que É, tudo. é. Nunca fica, na verdade a gente usa no nosso dia a dia, né? Você sabe que às vezes eu pego e digo assim, né? Eu sou uma drag queen que fez direito. Ai, nossa, eu sou Olha apresentada. que pauta. Olha que pauta. Ai, nossa, né? Que, que brilho, que interessante, que poderosa. Mas se fosse o contrário? Se eu fosse um advogado vestida de drag queen chegando numa audiência, como seria? Como essa credibilidade seria questionada, né? Bem Como é que é, né? Ao contrário, a sociedade fala: uau, ela fala corretamente português, entende de gastronomia, geografia, política, besteirol. E se fosse o contrário? Claro que a gente está numa sociedade que não permite que um advogado possa brincar com o universo drag queen, né? Então, não vejo glamour nenhum em ser bacharel em direito. Eu gosto mesmo quando alguém me pediu assim: o que você é lá em cima? Você é digital influencer, né? Eu falei: não, eu sou artista. Não E- deixa de ser. É, Até porque é arte drag, não é verdade? E a é. arte drag muita gente acha que tem que ser LGBT, tem que ser gay, tem que ser alguma coisa e não é verdade, não é? Não, a arte drag queen é para todas as pessoas, todos os gêneros, todas as orientações sexuais. Criança pode brincar, uma pessoa PCD pode, uma pessoa indígena pode, uma pessoa quilombola pode, uma pessoa hétero pode, mulher pode, travesti pode, homem hétero pode, LGBTs podem e devem. A arte drag queen para todas as pessoas. Arrasou. Até porque a Rainha Xuxa se montou, o povo ficou todo julgando ela, né? Umas pessoas ficaram julgando, falando que ela não era LGBT, não podia se montar. Eu falei, ai, gente, que sem povo sem informação. Mas quem nunca, né, na fase ali dos anos 90, não colocou uma toalha na cabeça e ficou aos sábados à tarde vendo Chacrinha quando a Gretchen entrava no palco e ó, piripiri, piripiri. E o piripiri tá até hoje. Tá até hoje. E a gente brincava como uma drag queen, né? Escondido ali da mãe, dos vizinhos, ninguém podia ver e tal. E tava lá no Conga La Conga, tava Gente, é lá. verdade. Acho que um clássico de uma criança viada é cantar escondido, né? Alguma coisa. Acho que eu cantava a Xuxa, obviamente. Eu cantava Xuxa, cantava muito Rita Cadillac. É bom para o moral. É bom para o moral. Maria Alcina, todas as músicas. Então, assim, a gente bebe muito, né, dessas mulheres que são libertadoras, libertárias, né? Eu adoro beber dessas fontes.
Tchaka, e como que foi a sua sexualidade como menino, que você falou aqui, criança afeminada, lá no interior de São Paulo? Seus pais aceitaram, não aceitou? Como que foi? Ó, meu pai, ele era mecânico de hidrelétrica. Olha. Então, eu só nasci no interior de São Paulo, mas a gente rodou o país. Sabe essa energia que você tá tendo aí? Sabe essa conexão da internet que tá ok? Tem o dedinho do meu pai, porque ele fez as hidrelétricas, umas 6 pelo Brasil. E nós fomos morar lá no interior da Bahia, lá em Juazeiro, pertinho de Petrolina. E lá nós fizemos a hidrelétrica de Paulo Afonso, de Itaparica e de Sobradinho. Então, logo que eu nasci, já fui direto pra Bahia, chupar manga, correr Do de jeito que você falou outra coisa. é, também. Mas um pouquinho mais ali na frente. Mas na Mas frente. muito umbu, muita siriguela, muito din-din, muito chup-chup, sabe? É, Aham. dancei muita capoeira, joguei muita delícia A de infância sendo uma carimbó. infância boa, então. É, uma infância deliciosa e sempre extremamente é, reprimida dentro da escola, muito libertária em casa. O meu pai muito machista, minha mãe muito vai ser feliz, né? Eu tinha uma conguinha que eu pegava e desenhava. Olha que Pra quem não engraçado sabe, o isso. Conga é um tênis antigo. É. É um tênis que a gente ia no uniforme do colégio, né? Que todo mundo usava. E tinha a parte da lona em cima, azul marinho. E a parte de baixo era branco, meio elástico, meio plástico, meio borracha. E eu desenhava uma coroa, um sol, desenhava um arco-íris, desenhava possibilidades, símbolos de liberdade embaixo e andava para que as pessoas não pudessem ver. Olha isso, Rick, porque era tão reprimido que eu não podia ser o que eu era, uma criança feliz, né? Uhum. Eu chego na adolescência e eu começo a fazer uma brincadeira que eu tinha o grupo Menudos. Eu era o Rick no grupo Olha. Menudos. Não se reprima, não Não se se reprima. reprima. O Rick Martin era bem novinho, 11, 12 anos, né? Todo mundo era apaixonado pelo Rob, mas eu, nossa, eu ficava molhada pelo Charlie, sabe? Gostava do Charlie. E aí começo ali a brincar com esse universo, mas a educação e as artes me salvavam sempre, né? Então eu tive que sempre ser o melhor aluno, tirar as notas, fazer a prova e passar as colas, ou então vai lá na frente fazer o seminário. Então eu ia. Eu tinha que fazer isso para não ter a reprimenda, para não ter a homofobia ali, sabe? Sim. Sempre me Que aí, de cercando. repente, o coleguinha, você vê que você é inteligente, pedir o favor ali, dá passar uma É. cola, Nisso, estudar. meu pai se aposentou. Fomos direto da Bahia para o Rio de Janeiro, dentro do Rio de Janeiro. Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana com a Princesa Isabel. Pum, na Zona Sul. Não tenho filhinho de papai? Eu era a bichinha de papai, né? Eu Maravilhoso. era a bichinha de papai porque assim, eu não tinha é, nem uns nãos. Comprava o tênis da moda, a calça, eu comia onde queria, fazia inglês, fazia natação, tudo ali na Zona Sul. E eu comecei a fazer a oitava série. Uhum. E eu me desabrochei na minha sexualidade. Eu Sim. estava em Copacabana, foi muito engraçado esse dia, que assim, eu vi uma menina passar com um biquíni, na época estava na moda, um biquíni que chamava de toalha, cortina, uma Sim. cortininha. E eu, nossa, que linda, nossa, que cor maravilhosa, que cabelo esvoaçante. Passou um moleque, Rick, dilatou. Que horror. Olha, começou. Eu fiquei extremamente envolvido com o moleque passando. Eu tive tremores, porque eu tava tendo sinais de que eu tava tendo vontades por aquele moleque. E comecei a me reprimir, falando: Isso não pode, isso é pecado, alguém tá olhando, como assim? Eu com 12, 13, 14 anos. Uhum. Quando chega mais ou menos com 15 anos, alguém me leva numa boate lá no Rio de Janeiro, na Galeria Alaska, onde tudo começou, onde a Heloína inventou os leopardos, os gogoboys nasceram ali, quando a Alexandre Frota era gogoboy.
quando o Guilherme de Pádua não tinha ainda assassinado. Ah, é verdade, ele foi Gogoboy. Eu Foi lembro, eu vi isso no Gogoboy. documentário. Raul Gazola, enfim. Sim. Aquela turma lá, e eu, uau, Celton Mello, Fábio Assunção. Meu Eu tinha Deus. orgasmo olhando pra esse povo, né? Eu imagino, você pode pensar só do Fábio Assunção, eu já fiquei nu. Meu primeiro crush foi Celton Mello. Celton Mello, I love you. E hoje eu quero trabalhar com ele. Aí, estou numa boate, um moleque me olha, me puxa, me beija, eu fecho os olhos e falo, putz, e agora? Eu abro, tá gostoso, será que tem alguém olhando? Pecado. Que língua grossa. Nossa, tá saindo um ventinho das narinas. Quero mais. A gente fica horas. Ali eu percebo, eu acho que eu sou gay. Porque eu não tinha o mesmo vontade por uma mulher, sabe assim? Sim. E eu começo a perceber que a minha sexualidade ali era pelo sexo oposto, então eu era gay. E aí eu começo, novamente, pela educação, pela arte, tentar me resgatar. Porque eu não consegui desenvolver outras áreas a não ser eu mesmo, né? Eu falei assim, eu vou ter que ser eu, então eu vou ter que continuar estudando. Aí eu fui estudar, fui fazer contabilidade, fui fazer direito, para tentar ser absolvido e amado pela minha família. Quando eu comecei a ser amado pela família, quando eu comecei a ter independência financeira. Aí isso que eu ia falar, sempre quando a gente tem dinheiro é um poder, não é? Porque antes era assim, você é o viado da família, então fica lá atrás, cala a boca, você não tem direitos, você não tem voz. Quando eu começo a ganhar dinheiro com a tchaca, com as artes, agora ele é artista, agora ele é ator, ele é transformista. Então eles me colocaram uma prateleira que fica mais palatável para eles me consumir. Mas eu tenho noção total de que se eu não tivesse situação confortável financeira, seria diferente o tratamento. Sim, ou até um status, né? Porque eu conheço história de gente que nem tinha o dinheiro, mas tinha o status. Eu tinha uns que tudo, eu mexi no John Deere. E é isso. E me fala uma coisa. E aí, e depois, quando você se assume drag pra ter romances, porque as gay padrão não perdoa, né? Olha, gay padrão é babado. Porque assim, eu né? defendo a comunidade? Defendo a comunidade, porque, né, a gente tá falando de assassinatos, de outras coisas pesadas. Mas a gente não gosta, como diz Léo Áquila, de fechar o olho e não ver as suas problemáticas. Não, a gente não fecha, a gente arregaça os olhos. Entendeu? E as problemáticas essas, elas... no tempo da Sogô, que é uma balada que tinha aqui, tinha um tal Dark Room, um amigo meu falou uma coisa que eu nunca esqueci. Elas podem ser lindas e belas, mas na época daquele homem lá da Suática, todas de 4 seriam mortas. É verdade. E tem uma coisa muito importante, sabe? Eu fico pensando assim, na época da Sogo, tinha o padrão do padrão do padrão. Porque, gente, pra você que não conhecia a Sogo, é o seguinte, são 2 andares. Isso. Aqui todo mundo Dançando, maravilhoso. tinha um lugar pra você subir e tinha alguém na porta. E se você não tivesse de couro, taxas, ou então calça jeans bem índigo e camiseta branca, não subia. Porque esse era o padrão, mais ou menos. Ou então, nuca batida, né? Raspadinha, meio militar. Uma vez eu não fiz isso, ele subia. falou pra mim que só deixou entrar porque eu era jovenzinho. Ele falou o poder da idade. A Eu não tinha beleza ainda da um juventude, corpo, mas né? e nem tinha esses trajes, esses fetiches e tal, mas eu tinha a idade. A beleza da A juventude. beleza. E a minha beleza, e assim, eu tive um problema, porque eu demorei pra aparecer a idade que eu tinha. Então, assim, eu tinha 20, 22, o povo me dava 16, 17. Não, esse é um problema bom. Uma vez eu fiz uma festa na base, lembra do Clube Base? Lembro. Meu filho tinha na minha festa, estava Diogo Vilela, que até então era meio Eita. aquilo. E tinha mais alguém. Diogo Vilela e mais Miguel um ator. Falabella. Não. Eu não lembro o outro ator. Um outro ator lá, mas também tão famoso. Luiz quanto. Salem. Não vou lembrar agora. Mas eles estavam lá, os 2 famosos globais, lá no meio da minha festa, e tá, e eu convidando. Porque o meu amigo fala que eu era host de São Paulo, não era de uma noite. Porque onde eu ia, eu ficava no cantinho e falava o quê? Por quê? Porque a gente ficava na internet, nos bate-papo UOL, e conhecia as gays de tudo que é lugar. Tinha o famoso encontro do Minha Rodinha no Iguatemi, que era mais de 30 bichas do Iguatemi, conhecendo os boys. Então a gente conhecia muita gente. Então...
né? Que a gente não tinha essa frescura que tem hoje É. dos aplicativos, que tem que ser vizinho, tem que ser o mais perto, né? A gente fala com São Paulo É inteiro. preguiça, né? Uma preguicinha Uma que a gente preguiça besta, porque você perde a oportunidade de conhecer perde a pessoas oportunidade. É incríveis, verdade. né? Por causa de uma distância. Então, Então tinha vamos dizer, esse network aí, né? Porque nessa época, já nos anos 90 você sabe que também a gente tinha, mesmo a gente ainda menor de idade, tinha que ir, porque não tinha outro lugar que a gente podia É. ser quem a gente era, né? Tinha no máximo o shopping que fazia uma vista grossa e o Autorama que também depois também começou a ter problemas com de tráfico de drogas, não sei o É. que, então não era um lugar tão bem visto. Mas é o que tinha. Mas era o que tinha, Era o né? que tinha. Então a gente tinha que ir pra balada no golpe do RG. Entendeu? E aí, até quando fez 18 anos, perdeu a graça. Mas aí apareceram também os cinemões, as saunas, né, Gente, velho? você acredita que eu fui estrear uma sauna esse ano? Nunca tinha ido no cinema, não tenho nem coragem. Ah, eu gosto, Você viu? gosta? Gosto também de Dark Room, eu acho que é libertador. Tudo que tem dentro da boate tem que ser usado. A chapelaria, o Justo. estacionamento, o palco, a Não, Dark bebidinha Room e o Dark Room eu também. frequentei muito do da Louca. Ai, gosto. Sabe por quê? Ele é democrático, você não tem que ficar provando nada, lá caem as máscaras e é todo mundo pra ser Mas é isso que, feliz, né, que meu amigo né? falou no Dark Room, que era o melhor, né? O maior da América Latina da Sogô. Que você podia ser que depois dessa fase, né, mesmo com a fase das belas e bonitas, É. então assim, elas se achavam tanto, mas no fundo todo mundo é igual, porque todo mundo do vamos ver do preconceito, e aí tá aí, né, a homofóbica do HTMI, que prova que não adiantou nada estar no shopping mais luxuoso, É. um shopping que fala de moda, que tem a comunidade ativamente frequentando, sofreu homofobia. Então, por isso que eu falo. Tem muita gente que vai perguntar assim pra mim, Tchaka, por que você anda com a credencial? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Hoje as pessoas têm medo do quê? Não tem medo nem da polícia, elas têm medo da mídia. Mas sabe o Eu que tenho medo da acontece? Uma exposição. coisa bacana que aconteceu E, depois. agora, e depois dessa aí eu tô duvidando se tem medo até da exposição, porque ela gostava que fosse filmada, né? Sim, claro. Mas assim, nós saímos dos guetos. Isso foi Saímos. muito legal. Os guetos nos protegiam, né? Os Sim. lugares, as comunidades, as tribos, a gente se cheirava e já se entendia, né? As tribos das lésbicas, dos bissexuais, todo mundo junto, as travestis, era aquele kikiki. Era um Era o kikiki Kikiki. delicioso, né? Tanto é que nos anos 90 ali, finalzinho dos anos 80 e entrando já nos 90, o HIV estava muito forte e quem nos salvou, quem nos colocou nos braços, isso é literalmente, foram as lésbicas que levava para os hospitais de infecção, né? E, Infectologia. de Acho que é isso. infectologias, aqui em São Paulo, Emílio Ribas, muito forte, né? Então, o que acontece? Eles eram levados pelas lésbicas e aí dava muitos remédios e muita atenção e muita amizade, muito afeto. Então a gente tem uma gratidão imensa para as lésbicas dessa época que entenderam que estavam perdendo nossos irmãos e irmãs com HIV. E a gente sai dos guetos depois dos anos 2000 com essa explosão da internet, essa globalização tecnológica, a gente chega no século XXI mostrando que sim, estamos e somos em todos os lugares. O povo querendo ou não. Então, vai ter presidente LGBT, vai ter um grande apresentador global LGBT. Isso já não é mais tão chocante, agressivo, dar capas de revista, dar likes. Isso já está normalizado. Então, assim, quanto mais. Eu vou dar um exemplo que ele não foi tão legal, porque ele ficou dentro do armário a vida inteira. Você pode, é direito seu. Estávamos numa outra época, mas não concordo. Emílio Santiago. Emílio Uhum. Santiago foi casado 20 anos, né? Sempre gay, sempre ali nos arredores, todo mundo sabia, nos bastidores. Ele morre. No outro dia, a família do Emílio Santiago troca a fechadura da porta. O marido não pôde entrar para pegar os bens pessoais. Então, imagina se muitos outros tivessem saído,
tivessem batalhado para que o Congresso Nacional, as leis pudessem ser mais fortes, pesadas contra esses agressores, esses criminosos, a gente sofreria menos. Inclusive o marido do Santiago. Então, assim, quanto mais celebridades, jogadores jornalistas saírem dos armários, não por serem tirados do armário, mas por eles se mancarem, entender que para o coletivo é importante. Então, quando vem o Gianecchini e diz eu sou pansexual, uau. Quando vem uma Ludmilla e fala assim, eu sou bissexual, uau. Quando vem uma Ana Carolina, mesmo a gente sabendo que ela é lésbica e tá na capa da Folha dizendo eu sou bissexual, Capa da Veja. da Veja, e dizendo eu sou bissexual, é muito importante. O Jornal Nacional pegar e mostrar para o mundo o primeiro casamento homoafetivo, que foi da Daniela Mercury junto com a sua esposa. Então, assim, é muito importante, né? Porque a gente fala com quem tá vendo a gente agora. Alguém lá no interior, dentro de uma fazenda no interior de Minas Gerais, dentro de uma aldeia indígena. Você tá aí, você tá vendo. Dentro de um palacete, dentro de um Alphaville que tem vários pelo Brasil todo, dentro de uma mansão e alguém tão preso, tão sofrido, tão triste, tão depressivo, e fala, uau, eu sou assim. Por que não posso? Devo? Acho que vou me fortalecer. Então, assim, todas as vezes que artistas, ou esportistas, ou políticos, ou apresentadores vêm a público e falam, sim, sou isso daqui é minha esposa, e normaliza-se a situação, a gente vai fazendo com que a sociedade entenda que somos diferentes e precisamos ser respeitados nessas diferenças. Então, eu uso a arte também para que possa chacoalhar, emocionar, mas também provar que a gente pode viver mesmo sendo diferentes. Nossa, mas isso que você falou é importante, porque eu falo, né, aprendi com a Hebe Camargo. Isso aqui, ó, principalmente aquele que eu vou pra rua, é uma arma. É. É uma arma não só principalmente não só de ataque, mas também de defesa. Defesa de direitos, defesa de quem somos, defesa de quem não tem voz, né? Infelizmente, Tchaka, a gente teve um retrocesso, já aponta as pesquisas que a geração Z está voltando pro armário. Com medo dos pais conservadores, dos avós conservadores. Então elas estão voltando pro armário. Toda a evolução que a gente teve ali no começo dos anos 2000 parece que deu uma retrocedida, uma regressão, né? Porque fica muito assim, sou, mas não falo. Aí faz o clássico da cartilha da negação, vai buscar uma namorada, sai de casa. Ai, que antiga! Né? Eu falo, gente, Ai, parece que eu tô antiga. vivendo nos anos 90. Não, gente, o que hoje é você ser e acabou, né? Sim. A gente vê até nas redes sociais essa liberdade. Então, assim, claro que eu vivo em São Paulo, e São Paulo Está na nossa meca, né? a gente traz esse anonimato que nos protege, né? Tem um pseudo liberdade do ir e vir, é meio pseudo, né? Porque você vai nos extremos, nos bairros mais periféricos, como é que é isso? Se você é uma gay afeminada, como que é? Se você é uma lésbica mais machuda, como é que é a relação? Você tem que se relacionar com essas pessoas através do grito, da briga, ou você tem que fazer sempre a palhacinha para ser aceita ali? Como é que é, né? O só o ir e vir tá tudo certo. Eu fico imaginando que, assim, eu tenho uma passabilidade, porque eu tiro tudo isso, eu viro um menino gay e acabou. Agora, as nossas amigas travestis, elas são desde que acordam, desde que vão dormir. Como é que faz, né, esse tratamento? Então, assim, a arte é muito importante, né? As políticas públicas são importantes, mas também a nossa própria provocação, sabe? De consumir a arte, consumir quem são esses digitais influencers, quem são esses influenciadores que podem ou não nos atingir como pessoas, como empresas, né? Então, assim, a Tchaka, eu dou palestras motivacionais em empresas pelo Brasil todo. E não só no âmbito, no viés da diversidade. Eu falo como vender carros. Eu vou para o ABC onde a gente tem as construtoras, as concessionárias, as poderosas do Brasil, 7 horas da manhã, para fazer a CIPAT, para mostrar para os trabalhadores que eles podem vender mais e através das técnicas de teatro que eu tenho, eles conseguem desenvolver essas situações. Porque eu faço muito endomarketing, que o endomarketing é o seguinte, quando você tem, vamos dizer, a Amstel,
Um beijo pra Amistel. Um beijo pra Diniz, Amistel. Quando a Amistel começou a desenvolver essa que latinha, não largou nossa mão, né? o que que ela queria? Qual que era o brand? O que que ela queria provar, mostrar para as pessoas que iam consumi-la? Com a mesma quantidade, mas ela estava mais alongada, ela estava mais slim, ela estava mais para o teto, para o poder. Quando você bebe, parece que você tem o poder do glu-glu-glu. Então, assim, ele é fálico, porque eu já vejo aqui o momento fálico. Aliás, vamos fazer o nosso Vamos fazer um brinde. brindezinho. Então, assim, quando ela pensa e ela vende, como que ela porque chega ela no consumo? Esse barulhinho é bom é demais, né? puro malte de Amsterdã. Olha, como você finíssimo. falou, a Hebe, então, a loiruda. Lembra quando a Hebe fazia as segundas-feiras? Ela Sim, o pegava e programa dela. tomava, e ela pegava e fazia assim, ó. Maravilhosa. Ela ia até o final e falava assim, ó. Eu adoro essa loiruda. Então a Amistel entende que agora o momento é ser rápida, inclusive beber mais geladinho, com menor quantidade, e entregando. Quando a gente pega aqui, a gente não pega numa cerveja, a gente pega no poder. A gente sabe quais são os ingredientes, a gente pega que veio realmente de Amsterdã. Tem toda a cultura, o conceito e o sabor e a temperatura. Eu Ok, gosto, tem eu que ser. gosto do que eles fazem o Amistel com o Amstel, né? Ai, Você canta, mulher? eu canto, Canta aí eu pra ver o canto. amo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tagaragada, tagaragada. Meu amor, depois que a gente, ó. Fica leve. Pode ser karaokê, pode ser só você e o boy, pode ser no chuveiro, pode ser multidão. Tem até uma historinha boa que é o seguinte. Tchaka, eu fui mestre de cerimônias da festa de Réveillon da Avenida Paulista. A Prefeitura da cidade de São Paulo contratou a Tchaka para fazer toda a apresentação de todo mundo que ia passar por lá. Então, das 6 da tarde até as 6 da manhã, do dia 31 até o dia 1º, Tchaka por lá. Então, eu apresentei Emicida, Bruni Marrone, Daniela Mercury. E a gente ia apresentar a maior que todos nós brasileiros tivemos. Não está mais entre nós, Dona Elza Soares. Maravilhosa, Dona Elza Soares. E a produção falou assim, Tchaka, seguinte, quando a Dona Elza chegar, seja rápida na apresentação, porque nós vamos colocá-la num pedestal e 4 milhões vão consumi-la. Tá bom. Só que eles fizeram um elevador só pra Dona Elza, porque ela já estava com problemas de locomoção pelas costas, né? Falei, beleza. Com vocês. Alguém pega na produção e falou assim, Tchaka, quebrou o elevador. Dona Elza já está pronta, já tá aquecida a voz. Vai aí. Segue aí. Comanda aí. É que tem 4 milhões de pessoas ali, né? Já estão quase esperando a Dona Elza. O que eu faço? Aí eu, Senhor. Eu cantei, eu fiquei mais ou menos uns 25 minutos pra eles arrumarem. Eu cantei até patati e patatá. Mentira. E eu fiz na versão Tchaka. Quer ouvir? Quero. Pegar mais um gole pra, ó, molhar. Amo que amo isso aí, isso é diversidade. Kiki. Pra molhar as palavras. Se você quer sorrir, é com a Tchaka aqui. Se você quer cantar, é com a Tchaka cá. Se você quer sorrir e cantar, Tchaka aqui, kkk. Gente, que absurdo. Agora você imagina 4 milhões de pessoas fazendo isso. E aí daqui a pouco, solta a Tchaka. Bum, soltei. E o Pedro Sampaio achando que não vou com o cavalinho dele. O menino bom, né? Ele é bom. O menino bom. E tem uma coisa Ele que não eu gostou gosto. muito da minha pergunta na coletiva da Séfora na parada, mas é que a gente é jornalista, a gente não deita, né? Não, mas ele gostou. Mas ele- Se ele te respondeu com algum probleminha, com alguma nota um pouquinho a mais, é porque você conseguiu chegar em não, algum isso eu momento. tenho certeza, eu cheguei, mas só pra você saber, né, pra ir o público saber que não viu. Eu, junto com a Associação da Parada, chegamos a uma conclusão que os artistas só estão indo na parada, os grandes artistas do mainstream, com as marcas. Entendeu? Você pode reparar. E aí, eu acho isso um absurdo. Porque, assim,
ele não tá indo lá porque é um show especial. Ele tá indo porque é a parada, da qual defende os direitos dele também. Se ele tá subindo em cima de um palco pra 10, 20 mil, Sim, 100 mil sim. pessoas, é porque muitos estiveram na parada, muitos brigaram pela parada e por estar na parada, pra ele ter a liberdade de poder falar que ele é bissexual, pra ele falar, para ele estar na parada atualmente, seja o Pedro, seja uma Anitta, que sumiu, nunca mais pisou os pés dela, que eu acho um absurdo ela ser madrinha da parada, entendeu? Porque eu falei assim, o que essa mulher fez pra comunidade até hoje? Nada. Nunca vi ela brigando, nunca vi ela falando pra um Senado, pra um governo, indo atrás, brigando, nunca vi. Né? Só é... E ainda ela fala assim, mas eu sou bi. Tá bom, mas tá aí depois das críticas, né? Depois do ele não. Então, não tá assim, não vejo os artistas. A Pablo, a Glória sumiu da parada. Cadê a Glória? Ela Ela vai tá o no quê? Num Wicked. festival pago? Fazer show? Junto com a Ludmilla. A Ludmilla apareceu nas vésperas. A Amstel não tem nada a ver com isso, mas a Amstel anunciou na madrugada a presença da Ludmilla. Ai, Por foi que uma boa será? sacada da Amstel, né? Será? Ai, foi. Ou será que foi porque ela estava já em São Paulo Não. fazendo show pago e a Amstel fechou o contrato na Não, madrugada? tava um kikiki nos bastidores. Que assim, a Amstel tem o maior carro, Sim. é um investimento absurdo e tava tudo ali, né? Sim. Ai, quem será? Quem será que a Amstel vai? Quem será? Quem será? Assim, tinha que ser uma grande, tinha que ser uma Não, poderosa. mas eles anunciaram de madrugada. Então, 3 mas da assim, manhã eu a recebi o Ludmilla é release. muito grande, falou, quer saber? Bum. Eu gostei dessa, Essa porque sacada? eu Eu acho gostei. que não foi sacada. Acho que foi negociações comerciais. E só sei que lotou. Eu estava no último carro como apresentadora, eu e a Salete, e a gente via que assim, a multidão, na hora que ela falava, tira o pé dos. Não, o show, não tô falando né? O show é maravilhoso. Sensacional! O que eu critico é porque essas pessoas estão cobrando pra estar na parada. Ah, mas elas são artistas, elas vivem disso bem, mas ela é bilionária. Um show ela não vai morrer. Não, são duas coisas aí. São duas coisas. É. Sabe, tiro de strike ou Aham. tiro de canhão? Aham. Essas pessoas já estão com um canhão. Sim. Então, assim, para ter o canhão, precisa comprar a bola certa, precisa comprar o aparelho que leva o canhão, o caminhão que leva. Ah, não, os custos eu concordo. Então, assim, Ai, vai pela. Não, não. Vai pela militância. Então, é isso que eu tô falando. Não quer ir pela Não, militância. eu acho que dá pra. Mas- É o que eu faço na minha carreira, sabe? É um tripé. Uhum. Arte, business e militância. E Sim. pode alternar, e a Sim, militância pode lógico. estar no meio, porque é um tripé. Arte, business e militância. Porque só a arte Sim. não vai me segurar. Uou, não vai. Não vai lotar meus teatros, não vai consumir eu na Globoplay com o filme De Repente Drag, que tô lá protagonista, eu e a Frames. Não vai. Se eu não pegar e divulgar e tiver isso, não vai. O business, se eu não pegar e falar, olha, esse sapato é de tal, esse creme você aqui, vá para essa pousada, consuma sabe, essa passagem de tal companhia aérea. Não vai rolar. E a militância, se eu não for impactada pelo preconceito, que eu seja impactada pelo meu entorno. Porque hoje a gente sabe de alguém que sofreu ou a gente sofreu, né? Então assim, se eu já entendi isso, fica mais fácil, né? Esses artistas, de alguma forma, eles contribuem positivamente. E se conseguem também monetizar em cima, para mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque eu pego mais no pé de quem nem faz a monetização acontecer. Eu digo artistas LGBTs. Eu digo artistas LGBTs. A Ludmilla, a Anitta, a Pablo, a Glória, que você falou e tal. Então, assim, esses artistas, ok, tá tudo certo. Que a Amistel pague, que outras empresas... As marcas a pagar o direito delas. Não tem Né? nada a ver. Agora, que uma não LGBT, mas tem uma proximidade com a comunidade, contrata pessoas na sua equipe, tem realmente uma relevância positiva. Eu vou dar um exemplo bem. Gabi Amarantos. A Gabi Amarantos, ela caminha junto. Gabi Amarantos sente as nossas dores. Gabi Amarantos, ela é uma de nós, não, mesmo sendo hétero, uma mulher hétero, cis, né? Então, assim, ela não pode estar inserida, né? Acho que sim. Eu acho que essa
furada de bolha aí, essa mistureba. Olha, eu moro na Rua Augusta há 25 anos. E a Rua Augusta tinha 30 puteiros. Hoje são 6. O que isso significa? As pessoas pararam de transar? Pode ser que sim. Uma parcela, sim. Os casados voltaram para os seus lares? Não. Hoje são os aplicativos que fazem acontecer, né? Então, durante esse tempo, a Rua Augusta mudou, os arranha-céus começaram lá, tribos começaram a se misturarem, então tem balada tudão. Balada de todas as pessoas. E não só para lésbicas, para o Sim. rock, para Uhum. quem gosta do sertanejo. Hoje tá tudo muito pulverizado. E pode ser que as paradas, e assim eu sou sensitiva, eu tô sentindo que as paradas vão se transformar em outras Ah, propostas. sim, ela já se transformou. Gosto Ela já se dessa transformou. transformação. Ela já Tem, uma, transformou. tem uma, um exemplo muito legal que é em Registro, uma cidade próxima aqui de São Paulo. Eles fazem o Semana da, da Semana da Diversidade. Então, é o Festival da Diversidade. Falei, por que isso? Falou, Tchaka, é mais fácil a gente conversar com o poder público e com as empresas, porque diversidade vai para tudo. Sim. E a diversidade a gente inclui os Vai, negros, inclui os PCDs, vai para tudo. inclui mulheres. E aí quando chega na semana da diversidade, aí acontece. Então, esse Kikiki precisa ser dos bastidores, precisa entender. A parada de São Paulo já entendeu isso, por isso que ela faz a feira. Sim, Tem é muita gente que maravilhosa a gosta feira. muito mais da feira do que da Ah, eu sou parada. desses. Olha aí. Ah, eu gosto da feira, que eu vejo as pessoas que vêm de longe, eu vejo cada quiosque, as empresas que estão lá, quem faz o crochêzinho, né? Então, Sim, assim, é muito legal. As ONGs, né? Eu sim, adoro a feira, adoro, adoro. Porque é o dia todo, são os sim. nossos para os nossos, né? Tem uma coisa de aconchego, da gente ver aquele artista que veio de longe e tal. E a parada é para todas as pessoas, sabe? A parada é para que a sociedade entenda que essa provocação que a gente faz, ela é culpada do problema e faz parte da solução. Ô, Tchak, você que já foi em muitas paradas, eu comecei a ir, mas assim, no começo eu ia em Rushidin, depois eu comecei a ir como jornalista, Aham. né, e aí o microfone mais uma vez me protege de algumas coisas. Mas a gente tem ainda uma galera da comunidade que ataca a parada. Então, o que você vê? Porque no meu documentário, que eu sou o diretor do primeiro documentário sobre a parada, quando ela fez 10 anos em 2007, e eu acho válido até hoje que o Jean Willis, se vocês concordam ou não com as opiniões políticas dele, mas o que ele falou sobre a parada eu concordo muito assim embaixo. A parada soube se entender que se ela fizesse o formato dos anos 80 de protesto, com panelas e faixas, ela não chamaria a atenção da mídia. E se a mídia não tivesse, ela não seria a maior parada do mundo. Né? Por isso que eu tenho uma raivazinha dessas marcas que fica colocando os influenciadores e trata mal a imprensa. A parada é o que é, graças às pessoas e a imprensa que divulgou. Os influenciadores chegaram agora. Então, e que falar porque fulano transou na parada, porque fulano tá usando droga na parada. Eu quero saber sua opinião. Eu já tenho uma opinião É. minha, né? Embasada até nisso do que o Jean falou. Mas eu quero saber de você. Olha, as paradas, elas são necessárias. Tanto naquela época como agora. E daqui a pouco também. Quando a gente pegar e tiver direitos assegurados pelo Congresso, aí a gente vai fazer as vitórias e comemorações nas paradas. A gente não tem. Tudo foi pelo STF. Foi. Então, a doação de sangue. Você sabia que até 2015 uma pessoa gay não podia doar sangue? E foi através das paradas que a gente conseguiu chacoalhar o STF para que a gente pudesse doar sangue. Uhum. Você sabia que se eu, 25 anos de casado com o Carlito, um beijo, Carlito, te amo, morri hoje, o Carlito tem direito à herança, porque o STF nos assegurou isso, nós conseguimos através do chacoalhão das paradas. Você sabia que as travestis, elas têm o direito a colocar no documento a sua identidade, o seu nome, a sua orientação, através das paradas. Então, assim, são
tantos direitos que foram nos negados aí durante todos esses séculos, que as paradas são importantíssimas. Essas pessoas que são contra a parada de São Paulo tem uma atividade que começa mais ou menos agora, setembro, outubro, que é o seguinte: qual a parada que você quer? É incrível isso. A parada que você quer é o seguinte: não sou eu nem a associação. Nós vamos construir o tema. Briga pelo seu, indica, dá sugestão. Pega uma galera, fortifica e fala: a gente quer tal tema, a gente quer tal tema. E aí a gente vai discutir num grande plenário e vai falar: o tema do próximo ano é tal. Então, meter o pau na parada é meio raso. Você pode construir essa parada do jeito que você quer. Eu vou dar até um exemplo para você entender que você é usado pela homofobia internalizada da sociedade. As travestis são vistas pela sociedade como homens, certo? Logo, essa parte aqui é um tórax. Elas vão para a parada, se sentem totalmente seguras, se sentem amadas. Elas tiram as camisetas, batem os peitos em sinal de transgressão de liberdade. Esta mesma sociedade que a recrimina diz: olha que absurdo, fecha isso, tem criança. Peraí, até ela tá toda fechadinha, você falava que era um homem e ela escondia o tórax. Agora ela tira, ela se torna uma mulher e ela agride porque o feminino que está nela te ofende. O problema não está na travesti que bate o peito na parada como sinal de liberdade, e sim da sociedade que a reprime, tanto aqui como aqui. Então, as travestis com os peitos de fora, as lésbicas escrevendo os seus corpos, os homens trans com seus peitos e tórax escritos, isto é sinal de liberdade, de provocação, de somos querendo, de política total, né? Os corpos são políticos. Então, são super necessárias. Ah, eu beijei na parada. Que bom. Ah, eu transei na parada. Que legal. Ai, eu conheci pessoas, que delícia. Ai, eu fiz conexões, eu troquei confidências, aplicativo bombaram. Que sensacional. A gente tem que parar com essa caretice, a gente tem que parar com essa idiotice e a gente tem que avançar. Avançar. Então, abaixa essas pessoas idiotizadas que falam: olha, a parada isso, a parada aquilo. Mais paradas, mais amor, mais beijo na boca. Olha, façam demonstrações de afeto aonde vocês estiverem. Exatamente. Eu só discordo um pouco do transar na parada, porque é atentado ao pudor. Mas isso não discrimina a parada. Porque, gente, a parada é um evento de 4, 3, 2 milhões de pessoas. Se tiver 400 pessoas transando na parada, ainda é uma porcentagem muito pouca. Então, assim, não discrimina a parte política. Porque parece que, assim, por causa de, sei lá, 10 pessoas que estão fazendo o ato na parada, a parada perdeu seu valor. Não perdeu, baby. Vai lá no primeiro carro ver os discursos que são falados. Olha os cartazes que estão em volta. Olha a Mães da diversidade, pela Diversidade que abre a parada. Esse ano teve os letters. Olha a diversidade mostrando dentro da própria comunidade. Então, assim, se isso não é política, o que é política? Bora beijar, gente. Vamos beijar, a vida passa rápido. E esse ano do etarismo, né? Essas convenções. É uma convenção idiota, né? O etarismo é muito bacana a gente começar a observar no século XXI. Que a gente. Tanto que eu tô adorando a Odete Roitman pegando os baizinhos dela. Eu até tava vendo esses dias que, assim, como a sociedade muda, né? No século XVII, mais ou menos, as mulheres que eram textudas eram consideradas as mais belas. Elas passavam cocô de pombo, arrancavam, elas passavam vidro para tirar. Quanto mais aceitas. Quando chega lá no século XIX, XX, quem tem testa grande, é sinônimo de conhecimento. Muda. Porque já a beleza já não era tanto.
Quando a gente chega agora no etarismo, né, que tá super na moda, de vez em quando aparecem umas palavras na moda e tal. Sim. Eu tô até brincando porque tem um criminoso que tá sendo julgado esses dias, né? Que agora tenho certeza que já foi condenado. E aí que acontece? Nós podemos brincar, eu falei nas redes sociais assim, algumas palavras que você aprende nesse julgamento, que são palavras que a gente nunca ouviu, sabe assim? É, 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 quer ver? Subseção, é, livramento. O que é isso, né? Crivo. Eu falei, gente, vamos fazer uma lista de palavras que a gente nunca ouviu nesse julgamento pra gente não ficar tão bitolado no é condenado, absolve, é culpado ou não. Vamos brincar um pouco e a gente faz essa narração de uma forma mais leve. Quando chega no etarismo, a gente tem assim: se não está na minha bolha, não é parecido comigo, não serve. Tanto o etarismo, a gente sabe que é um preconceito contra idades. Seja essa idade pouquinho, ali na adolescência, seja na fase velha mesmo. Sim. Ó, para eu estar montada assim, para vocês verem tudo essa construção que tá mais ou menos harmônica, eu faço no TikTok, às vezes eu faço no YouTube, uma live. E tô lá me maquiando. Eu sofro muito etarismo, muito. É, coisas que eu já ouvi. Nossa, sua maquiagem tá craquelando. Significa suas rugas? Nossa, por que você não se aposenta? Hum. Você é muito velha pra isso, né? E hoje nós estamos em setembro. Sabe o que eu ouvi? Por que você não aproveita que nós estamos em setembro e vira estatística? Que horror. E você respondeu? Fala mais sobre a pessoa do que eu. Ai, não sei se eu consigo não responder. Não, Mas eu entendi o que você eu já disse. tenho, imagina, 25 anos de carreira, então, três tipos de elogio: aquele que me ama, aquele que eu não presto e aquele que é o real. Eu grudo no real. Então, assim, Justo. é mais do que a pessoa, do que. Mas olha que absurdo. Se eu não tô estruturada psicologicamente, equilibrada emocionalmente, como que eu fico? Como que alguém pode ter um gatilho e pode acontecer alguma outra coisa mais perturbadora através deste comentário? Já que estamos no mês, né, contra o suicídio, para a gente pensar sobre doenças Mentais. neurológicas, mentais, né, sobre a doença mental, como é que a gente, como é que vira estatística por eu ser velha? Então eu não sofro por ser artista, por ser gay, por ser progressista, eu sofro por ser velha. Ai, que horror. Então o etarismo, querendo ou não, bebê, ganho mais, escolho o que quero, aonde quero trabalhar, aonde quero ir. O meu kikiki nesta fase de escolhas é libertação. Já arrasou, falou tudo. Igual a Dona Odete, né, bem? Com os boyzinhos dela maravilhosa. Ela é uma vilã, mas ela sabe usar A dona a. Odete sabe dos kikiki, né? Ela sabe. Nossa. Gente, ela está dentro da empresa, ela pega dois dentro da Na empresa empresa, dela. na empresa dela, ela escolhe a hora que quer e tchau. Sim. Bom, a gente já tá indo caminhando pro encerramento. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Tô aqui com o meu Galaxy Z Fold 7, finíssimo, finíssimos, né? Que aqui, ó, ele é finíssimo mesmo, tá? Acho que não existe Não, e essa dobrável. cor é leve, é gostosa. Ele é leve, não existe dobrável, né? Aqui, deixa só o povo fazer os registros rapidamente. Então aqui, ó, Galaxy Z Fold 7 da Samsung, o telefone dobrável mais fino, se não for do mundo, pelo menos do Brasil. E aqui eu quero saber de você, que momento que você registraria um fotão, então ele faz um fotão, né? Aqui, ó, um fotão pra você, pra sua vida. Não. Que momento você fala que isso aqui merece um fotão? Tá, esse momento merece um fotão quando a gente pegar e falar assim: olha, é, é possível sermos o que somos sem apontamentos. É possível ser feliz no agora, através das nossas escolhas. Então,
Ter uma casa tranquila, limpinha, uma comidinha fresquinha, um lençol cheirosinho, um banho quente, conexão. Ter um maridão, os meus sobrinhos. Essa é uma foto tranquila. Arrasou. Família, né? Base. Mamãezinha gostosa. Bom, vou encerrar, gente. Vou agradecer a todo mundo, né, que tá acompanhando esse papo aqui mais ou menos por 1 hora. Tchaka, muito, muito, muito obrigado por topar, porque não é todo mundo que quer abrir o podcast, né? O povo quer esperar quem vem, né? Que a gente já sabe muito bem que é da comunicação. Quem já participou, quem deixou de vir. Ah, deixa eu ver a agenda daqui a um tempo. Eu adoro esse. Não, eu vim porque eu acredito em você como profissional, como provocador, como comunicador. Acredito no projeto, a gente está num lugar lindo que está acreditando também. Então, assim, que a gente possa fazer nós, né? O clique, o compartilhar, o comentário é muito importante. Mais que 3 palavras, porque não usem emojis, porque as redes sociais não gostam, né? Tem que ser palavras mesmo. Eu amei a Tchaka, eu odiei a Tchaka. Então é legal que você fale. O hate engaja. A gente engajar. Porque se a gente está inserido nesse século, é dessa forma que a gente vai se comunicar. E quando a gente se encontrar no ao vivo, chega junto, dá beijo no cangote. A gente gosta demais desse kikiki. Nossa, obrigado. Mais uma vez agradecer do ZMX Estúdios Produções, onde nós estamos finíssimos aqui na Lapa, em São Paulo. Agradecer também a parceria de Dona Amistel, finíssima, que está deixando como diz, molhando nosso paladar aqui, molhando as palavras. Uma cervejinha maravilhosa, ela que apoia a diversidade. Graças a Deus, a minha dona Samsung, também finíssima. E, claro, o Buffet Reus, que deu as nossas comidinhas, que daqui a pouco eu vou lá roubar alguma coisinha. E é isso. E deixa os seus contatos, para shows, para tudo. Gente, é muito fácil. Qualquer rede social você encontra lá no meu site, tchaka.com.br. TCHAKA. Então é facílimo. Todas as redes sociais, eu falo de madrugada, eu respondo todo mundo. Eu vou por esse Brasil inteiro. Onde tiver pessoas precisando ser felizes, é lá que eu quero estar. Olha, adorei, é isso. E eu, como eu sempre falo, celebre a vida, né? Eu acho que não existe coisa mais gostosa que celebrar a vida. A gente está em tempos de mudança, mas um fundamental para sua saúde mental, para tudo, é você ter o seu tempo para você mesmo, fazer as coisas que você gosta, estar com quem você gosta. E até as pessoas que você não gosta, que passam pela sua vida, te deixam ensinamento para você ser mais forte, mais resiliente. E às vezes você até foi feliz naquele momento, mesmo ela sendo falso, porque você estava sendo verdadeiro. Boa. Esse é o Kikiki. E esse é o Kikiki, o primeiro Kikiki de 2025, mas serão vários. Aguarde, em breve vai ter um novo Kikiki. E aí vocês me sigam lá no @rick.nobreg, claro, no @deucliquebr. E todas as informações do mundo dos jovenzinhos vai estar lá no deuclique.com.br. Não só dos jovenzinhos, né? Porque muita gente gosta dos assuntos, né? Que são da geração Z e Millennium, então vai estar lá. Tá bom? Beijinhos do gordo e fui. Kikiki.